pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu curso Criando Mapa Verso e ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo, eu sou o seu guia aqui, uma construção do Mapa Verso. E agora estamos na nossa aula 13 da semana 12. Parabéns se você chegou até aqui. Agora sim a gente vai, enfim, coroar todo esse trabalho que a gente veio tendo de várias semanas. Vai ser o ponto alto, né, em que a gente vai finalmente visualizar todo o nosso esforço. E lembrando que na descrição do vídeo tem o link para o notebook, tudo livre, gratuito, para você botar no seu portfólio, para você fazer coisas bacanas. Enfim, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, para que a gente sempre possa melhorar o nosso canal. E o feedback de vocês é importante para isso, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou mostrar como é que a gente pode pegar as tabelas que a gente fez na aula anterior e colocar no mapa. Se você não viu a aula anterior, vai aparecer um card aqui em cima. Vamos então à nossa aula, pessoal. Aqui, ó, ao nosso código, na verdade, tá? Tem algumas coisas aqui que eu vou comentar, tá, pessoal? Mas para manter uma coisa interessante, um fluxo interessante, vou mostrar para vocês aqui o código que a gente fez. Primeira coisa importante é que eu vou precisar do Folium Features, Div Icon e o Import Math, tá? Esses dois módulos. Além disso, o que eu fiz? Eu criei duas funções aqui que vão ajudar pra caramba a gente. Então, essa funçãozinha aqui é uma função que desenha nós, desenha pontinhos no mapa, tá? Eu forneço uma tabela, um data frame. Esse data frame também forneço uma cor e eu ofereço um feature group, que a gente chama, que é como se fosse esse nó vai estar agrupado, atrelado aqui grupo, que depois eu posso ligar e desligar a exibição desse cara dentro do mapa, tá? Muito bem. Então, o que acontece é que eu vou pegar e vou percorrer tanto o índice, vou fazer um laço, né, para percorrer tanto o índice, como as colunas dessa tabela aqui. Tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu faço desse jeito. Ó. Isso aqui é muito interessante, porque o que acontece? Você pode pegar esse index, né, e somar mais um, e depois pode usar para mostrar números no mapa, para você exibir no mapa, para identificar, ó, esse aqui é o nó 1, esse aqui é o nó 2, esse aqui é o nó 3, certo? Esse cara aqui, o pop, é uma mensagem que vai aparecer o nome. Então, quando você clicar no pontinho lá no mapa, vai aparecer o nome daquele local, tá? Que corresponde ao quê? A coluna nome daquele data frame que você passou, tá? Você também precisa da coluna latitude e da coluna longitude daquele data frame, tá? E você vai precisar da cor que você vai pintar aquele cara e qual é o feature group que você vai adicionar aquele nó. Então a gente vai identificar, olha, esse aqui é um nó que pertence aos hubs, esse aqui é o nó que pertence aos portos. Então tem grupos, a gente vai separar em grupos. Isso facilita a visualização. A gente já vai ver isso, tá? Esse efeito. Aqui você tem o Folium Circle Maker, que nada mais é do que você criar uma marca circular, tá? Então você fornece parâmetros latitude e longitude, você fornece o raio, né, o tamanho que você quer, o nó, a cor que você quer, se você quer que seja preenchido, né, que cor que você quer de preenchimento, a gente botou igual a cor aqui que você passou inicialmente, poderia ser diferente, e você adiciona isso a um feature group, que é esse FG, depois a gente vai ver o que é, tá? Depois você tem esse Folium Marker, tá? Esse Folium Marker aqui, na verdade, pessoal, é para você aparecer o tal do pop-up, tá? E aparecer um texto aqui, um div icon, então tem o parâmetro icon, que eu vou botar aqui o div icon e botei uma série de informações aqui, inclusive um HTML. Aqui eu botei uma página HTML bem simples, poderia ser algo mais sofisticado, tá? Conforme a gente já viu em semanas anteriores. E aqui a gente tem a configuração de certos parâmetros que estão marcados dentro desse HTML. Então ele substitui aqui, tá vendo que tem um espaço vaziozinho aqui? Ele vai substituir pelo valor contido em call, tá? Que é a cor, né? Então ele vai definir a cor que vai aparecer dentro do HTML. E esse number aqui é o segundo parâmetro que vai ser colocado aqui, tá? Então isso aqui são informações importantes, depois a gente vai ver como é que isso aparece no mapa. Tá, e além disso eu tenho uma função que é a função para desenhar os arcos, né? Que identificam o fluxo entre os nós. Então aqui eu tenho o data frame referente aos fluxos, tenho a cor que eu vou usar para identificar
esses arcos e qual é o feature group que eles vão estar atrelados, tá? De novo, você tem a mesma estratégia aqui de fazer um laço percorrendo o índice e as colunas desse data frame que de fluxo, né? Um data frame de fluxo. E aqui, ao invés de usar nomes, como nome, latitude e longitude, eu tenho a possibilidade de usar a indexação atrelada a um data frame. Se a primeira coluna seria índice 0, se a segunda é índice 1, como está aqui, terceira coluna é índice 2 e assim por diante, tá, pessoal? Então eu vou extraindo aqui latitude e longitude desse data frame. Lembrando aí que esse data frame, pessoal, vai fazer referência a que tabela de dados? Deixa eu mostrar para exemplificar, ó. Esse tipo de tabela de dados aqui, deixa eu mostrar, ó. Então você tem o nome, tá vendo? Latitude e longitude e o fluxo, né? Então aqui, isso aqui é um tipo de data frame associado a essa função. Agora, qual que é outro data frame que eu tenho, né? Para além deste. Eu tenho, por exemplo, quando você vai mais para trás, aí eu estou voltando nas aulas, ok, pessoal? Que a gente falou dessas coisas. Então aqui tem que voltar bastante. Tá vendo? Ó? Então, quando eu pego, por exemplo, essa tabela final produção, eu tenho a coluna latitude e longitude, ó, latitude e longitude. Eu tenho a coluna nome, ó, tá vendo? Então eu estou extraindo para a função de desenhar nós, é esse tipo de tabela, e para a função relativa a desenhar os arcos, o fluxo nos arcos, né? Ou o fluxo entre os nós, eu tenho esse tipo de tabela, que é o que está atrelado a essas funções, tá, pessoal? Eu estou mostrando aqui, ok? Uma coisa interessante é que eu vou usar o texto, né? Eu vou pegar um texto que está na coluna 3, que é na verdade o fluxo, vou adicionar toneladas, depois eu vou pegar esse texto aqui e vou dividir por 1000, vou aplicar um logaritmo para, com isso, especificar a espessura desse fluxo, tá? E por que que eu fiz logaritmo? Porque como tem uma discrepância muito grande, tem valores extremamente grandes e valores a disparidade entre os valores é muito grande, então eu tive que, para definir a espessura em função do fluxo, eu tive que aplicar um logaritmo, senão ia dar uma discrepância, ia virar um arco gigante com uma espessura gigante e com uma espessura nenhuma, né? Então, quando você tem dados discrepantes, você pode usar essa estratégia para a espessura do fluxo, o weight fluxo, né? Aqui você tem a cor, aqui você tem a string, que na verdade é só a quantidade em toneladas transportada através daquele arco e essa informação com um texto de toneladas. Aqui você tem a informação de latitude e longitude da origem e do destino. Isso aqui é uma linha, um polyline, tá? E que você adiciona um determinado feature group. Então vamos entender agora, pessoal, como é que eu uso essas funções. Ó, eu vou pegar o mapa, vou criar um mapa centralizado nessa posição, latitude e longitude, com esse nível de zoom e com esse estilo de desenho bastante simples, limpo, né? Aqui eu tenho, vamos falar assim, os feature groups, que depois você vai entender, que são os grupos de características que você pode ligar e desligar no mapa, tá? Então você tem o de produção, de hubs, de portos, tá em inglês ali, mas você pode mudar para português depois, tá? Tem o fluxo de produção para hubs e de hubs para portos, tá? São os 5 feature groups que a gente tem aqui. Depois eu vou chamando, tá vendo? Ó, as tabelinhas que eu tinha de final produção, final hubs, final portos, e as cores e os feature groups a qual esses nós que vão ser criados vão pertencer. Então, ó, draw nodes, draw nodes, draw nodes. E aqui, ó, draw branches, né, desenhar arcos, para o DF inflow e DF outflow com essas cores. Você vê que tem relação entre os nós, as cores dos nós, e os fluxos de saída desses nós, tá, pessoal? Então tá, você pode mudar depois se você quiser. E depois você tem que adicionar esses feature groups que você criou e adicionou todas essas informações ao mapa. Então isso aqui é feito aqui. E depois você adiciona um Volume Layer Control que vai permitir a gente ligar e desligar essas características dentro do mapa. Aqui está o nosso mapa. E aqui, ó, tá vendo? Eu posso ligar e desligar características, ó, pessoal, os nós de produção, os hubs e os portos. Ou o fluxo de produção para os hubs, ou de hubs para portos. E você pode dar o nível de zoom que você quiser. Parece uma bagunça, parece uma confusão danada isso aqui. Mas aí, olha só, se você der o zoom, pessoal, você consegue clicar e interagir com o mapa. Ó. Então você tem o nome aí dos municípios produtores.
tá? E aqui você pode também clicar nos fluxos, né, pessoal? Então você pode, eventualmente, ver quantas toneladas estão sendo transportadas, tá vendo? Em cada um desses fluxos aqui. Então é legal porque você tem uma visão global e local e você ajusta, você pode entender padrões, né? Você pode ver como é que estão os fluxos para cada porto, da onde para onde está indo cada coisa. Então você pode ficar navegando aqui. Você não precisa gerar um relatório super monstruoso, mas você pode interagir e explorar a característica que você achar relevante ou importante daquele mapa. Então o mapa funciona como se fosse uma espécie de relatório, tá? Mas não acabou. Como assim não acabou? Não, pô, peraí, lembra lá que nas primeiras aulas a gente, na aula 4 inclusive, dessa semana a gente falou de mapa de produção? A gente vai juntar agora tudo. Os fluxos e o mapa de produção. Vai ficar um mapa meio carregado, eu reconheço, mas você vai ter todas as informações. Então o que que eu fiz aqui? Eu peguei tudo que eu falei para vocês até agora e simplesmente fui na aula 4, fui lá no notebook, no notebook tá lá, item 4, aula 4, e adicionei, ó, botei uma adição, tá vendo? Ó? Então eu inclusive fiz questão de marcar esse código dizendo como é que eu modifiquei o código que eu acabei de mostrar para vocês. Eu botei aqui ó, um FGP, que é o Feature Group Produção, que são os municípios produtores. E adicionei também aqui, pessoal, isso aqui veio da aula 4, certo? Basicamente isso veio da aula 4. Eu expliquei tudo lá passo a passo. Isso aqui faz o quê? O desenho dos municípios produtores e põe a escala de cores atrelada ao nível de produção, certo? Eu não vou repetir a aula 4, tá, pessoal? Se vocês quiserem, dá uma olhadinha lá na nossa playlist, tá tudo lá acessível. E aí o efeito disso, pessoal, que tem é aqui, ó. Claro, ficou um pouquinho carregado, reconheço. Mas aí para todos os efeitos, aqui, ó, você tem esse layer control, você pode desligar aqui, ó, coisas, ó, pessoal. Tá muito poluído? Desliga, pô. Ah, eu quero tirar isso aqui e quero ver os fluxos. Ó, aí você customiza o seu mapa aqui, ó. E aí você começa a identificar padrões, ó. Então você fala assim, olha, esse cara aqui é um município que produz muito, mas ele mesmo tem um hub, tá vendo, pessoal? Ele mesmo tem um hubzinho aqui, ó. Aqui também, ó. O cara tem muita produção, ele mesmo tem um hub. Mas tem algumas situações aqui, ó, que vale a pena abrir um hub aqui, ó. Então você pode navegar, pessoal, e customizar a sua visão dentro dessa sua navegação, explorar, entender, verificar padrões. E aí você vai, ah, não, agora deixa eu mudar o mapa, deixa eu entender outras análises que eu posso fazer, enfim. E fica uma coisa muito, muito, muito bacana. Eu duvido que se você mostrar isso para alguém, você não vai impressionar alguém, o seu chefe, seu coordenador, seu diretor. Duvido que a pessoa não ficará impressionada. Duvido, certo? A menos que ele já tenha visto isso. Aí fala, ah, da segunda vez eu não me impressiona mais, né? Já vi a mágica, não me impressiona mais. Mas a primeira vez eu acho difícil não ficar impressionado, tá? Bom, pessoal, o que que falta para a gente encerrar? A última aula, eu vou mostrar para vocês como é que você pode compartilhar esse mapa. Porque se você chegar com um notebook desse para alguém, o cara vai falar, putz, cara, vai dar trabalho isso, hein? Não. Vai falar, não, 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 não vamos fazer isso, não. Agora, se você chegar e falar assim, olha, tem um HTML aí, dá uma olhada. O que que você fez? Você separou a questão de a dificuldade de produzir da análise. Então você fala aqui, ó, criei um mapa agora com aquele cenário, cara. Analisa ele aí. Aí o cara que entende do business no negócio vai analisar. Ele não quer nem saber do código. Não mostra o código porque ele vai falar, senhor, o que que é isso, né? Caramba, não quero entender isso. Então, aí fica um negócio bacana. Então, a última aula também, eu vou dar um indicativo, a próxima aula, pessoal, de uma playlist bem bacana que eu montei, tá? Eu vou dar esse indicativo, que está relacionado à construção de modelos matemáticos
Um deles foi o que a gente fez agora, modelo de transbordo aí, que usou, enfim, durante esse curso todo nosso. Vou indicar mais vídeos com mais modelos matemáticos interessantes, com aplicações bem bacanas, tá bom? Então, pessoal, espero vocês na nossa última aula de encerramento desse curso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E até a nossa próxima e última aula deste maravilhoso curso nosso. Um abraço e até lá. Tchau!